Meu nome é Felipe Jardim, eu sou ilustrador. Já há mais de 10 anos eu venho trabalhando internacionalmente. Meu primeiro trabalho internacional foi para Louis Vuitton, foi o Carnet de Voyage. Isso me passou do trabalho, né, da relação doméstica, de você trabalhar só para o Brasil, para uma relação internacional. Nessa época eu também decidi morar em Paris, que era para mim um hub para essa pulverização internacional. Porque na realidade eu já fazia vários carnês de voyage, assim, vários sketchbooks pessoais. Uma amiga minha ilustradora, ela olhou assim, uma publicidade na Vogue, uma coisa, um release dizendo Louis Vuitton lança carnê de Tóquio. Aí eu olhei o release e falei, caramba, são exatamente os meus carnês. Aí eu, meio cara de pau, fui na loja, em Ipanema, e enfim, falei lá com o gerente, a decisão desses carnês era em Paris. Aí eu fiz uma super caixa, peguei meus carnês pessoais e mandei para a França. Surpreendentemente eles responderam dizendo, enfim, bacana teu trabalho e tal, se houver no Rio de Janeiro, quem sabe você será o cara. E tinha uma outra coisa interessante também, eu vinha de Belas Artes, né? Minha formação é Belas Artes, então eu tinha uma certa ambição estética que não cabia muito no cartoon para mim, enfim. Talvez seja um pouco complicado de explicar, mas assim, eu tinha uma coisa do traço, das referências sofisticadas, entre aspas. E eu não me via muito reduzido no universo, por exemplo, de ilustração infanto-juvenil, sem querer depreciar. Mas eu queria me incluir num universo mais pop, mais contemporâneo. E a moda, ela era inconscientemente um objetivo. Por quê? Por causa dessa relação com uma série de pessoas no meio também de belas artes, música e por aí vai. Então o que aconteceu foi que a Louis Vuitton me projetou nesse mundo, assim, mas assim, me projetou foguete, né? E aí, enfim, comecei a fazer o trabalho para Hermès, aí comecei a fazer New Yorker, comecei a ir para o Japão, comecei a sair do mercado da relação só doméstica para realmente internacional. Então, e foi a consequência justamente, se você está em Paris de ter feito o Vuitton, depois foi puxando uma coisa atrás da outra, né? Não parou mais. Fiz Cognac NC, também do grupo LVMH, fiz Vuitton, várias outras coisas, fiz Hermès, como eu já disse, aí fiz Tiffany's, aí o aeroporto Charles de Gaulle está fazendo ampliações, aí chamam ilustradores para fazer tipo tapume de luxo, tapume de obra, mas enfim, são tapumes gigantes, aí isso não são desenhos originais, são desenhos enfim, que são plotados e tal, mas é interessante você ver o teu trabalho numa escala gigante. O que aconteceu também que foi muito interessante foi que eu também mergulhei de cabeça no universo de moda no Brasil, que era uma coisa totalmente nova para mim. Então isso aconteceu no momento que o Fashion Week também estava se consolidando mesmo como calendário no Brasil, né? Enfim, eu me convidando mais uma vez, porque ninguém desenhava backstage, ninguém desenhava. Você tinha, obviamente, os estilistas, gente que trabalhava com moda especificamente ao longo do ano todo. Eu não, eu me interessei pelo universo e acabei me encontrando no backstage, que é o lugar da moda que me interessou mais, que é onde as pessoas estão trabalhando, menos o glamour ali do desfile em si, mas mais o processo de quem realmente está criando todo o universo dos stylists, das modelos, dos fotógrafos, etc. E aí, obviamente, tem uma relação com a Fórum desde esse início, né? Como esquecer os desfiles apoteóticos da Fórum, modelos internacionais, e o universo glamuroso que para mim não era no meu cotidiano. E, obviamente, eu desenhando aquilo tudo. Então, eu tenho uma relação com o backstage, obviamente, com a Fórum nesse processo desses últimos 10 anos. E foi aí que surgiu justamente essa ideia dessa parceria agora, que a Fórum vai voltar a desfilar no Fashion Week, não é isso? E a ideia deles foi, enfim, falar sobre o Brasil, o Fórum celebra o Brasil, e aí, enfim, começamos a conversar já tem uns 3 ou 4 meses, e eles deram a ideia das ilustrações, e eu comecei, enfim, a me envolver com o que eles realmente gostariam, etc. Do meu também universo de desenhos, eu também estava mudando um pouco o jeito de desenhar, não era mais pincel, era outro tipo de universo também gráfico. E eles totalmente toparam a ideia. Eu sugeri vários nomes do que eu acho importante no Brasil. A ideia da turma do estilo não seria só os clichês do Brasil, mas em si uma coisa mais contemporânea. Eu também puxei por esse lado. Edifício Bretanha foi considerado nos 10 lugares mais desejados em termos de arquitetura para morar no mundo, pela revista Wallpaper, enfim. O Brasil ele é rico de ícones contemporâneos também, não só dos clichês da mulata, da bossa nova. E a ideia era celebrar esse Brasil contemporâneo.
Então eu tive uma liberdade incrível para trabalhar e foi fantástico poder me envolver graficamente, me envolver nesses desenhos dessa forma. Muita gente pensa que eu estou fazendo um desenho para fazer estampa, por exemplo, mas não é o meu processo. Eu estou desenhando e esses desenhos depois eles vão ser aplicados em várias situações. Então pode ser para uma roupa, pode ser para uma estampa, pode ser para um convite, para um acessório, enfim, para um cenário, que é a maneira como eu mais gosto de trabalhar e onde eu tenho mais liberdade. Então eu vou desenvolver, sei lá, o desenho do Bretanha e ele pode ser aplicado num convite gigante ou então numa roupa. Isso para mim é um grande prazer, é o prazer de estar desenhando livremente, tendo uma equipe que está obviamente incentivando você a fazer isso e ainda mais com temas que não sejam fechados, que eu mesmo sugeri. Então é o trabalho dos sonhos, né? É você ter tudo certo. Um bom cliente com boa relação de desenvolvimento mesmo de um produto, né? De você, agora vamos fazer uma coisa muito mais ampla do que simplesmente um desenho. Então é perfeito.